Brasil, a educação é muito precária. Todo mundo diz isso. Da política à sociedade civil. Como é que a elite entra nesse processo? Vamos ver isso um pouquinho? E aí pessoal, mais um vídeo então do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre educação e o papel da elite dentro desse processo. É um fato que a educação é muito precária no Brasil. Nosso processo histórico a gente consegue depreender isso muito bem, né? Então na América Espanhola, por exemplo, tinha universidade desde o século XVI e na América Inglesa desde o século XVII, por exemplo. São fatos, não tem como negar. No Brasil, a gente percebe que isso ainda não se consolidou. Ainda hoje, em qualquer campanha política, e não só a política como a sociedade civil, as pessoas vão às ruas e criticam isso, e com toda razão, porque realmente é muito precário. O ponto de vista hoje que a gente está trazendo é do Machado de Assis, de um conto que ele escreveu em 1881, chamado A Teoria do Medalhão. Esse conto saiu depois no Papéis Avulsos, que é um livro de 82, então um ano após a publicação no jornal, saiu esse livro. Vou mostrar um pouquinho a edição então que eu usei, da Pinguim Companhia de Letras, Machado de Assis, Papéis Avulsos, e é o segundo conto. O primeiro é o Alienista, o segundo é a Teoria do Medalhão. Tem umas anotações do John Gladson, que é um estudioso famoso de Machado de Assis, e é bem interessante. Nesse conto, começa como Teoria do Medalhão, subtítulo Diálogo. E, por diálogo, a gente já pode depreender a influência grega dos diálogos platônicos, por exemplo. Ou seja, o Machado traz um assunto que não é propriamente filosófico, como o que é justiça, o que é poder, o que é religião, para trazer para um assunto mais concreto. E a gente consegue ver nesse conto, então, o papel que a elite tem nesse processo de educação. Como é que a elite se portou no século XIX, pelas lentes do Machado, como é que isso aconteceu. Então essa categoria de elite, precisa ficar claro que todo país tem uma elite, e que é aqui a gente está usando essa classe dirigente que detém um poder e que pega esse poder. Porque poder não se compraz no vácuo. O que é esse conto então? Resumidamente é um pai que no final da noite, depois do aniversário do filho, chega pro filho e diz: "Bah, filho, vamos ter uma conversa aí, já que todo mundo foi embora da janta, vamos ter uma conversa de pai para filho." E aí, segundo esse diálogo, então não tem ninguém que narra, são só diálogos, o pai diz "oi", o filho diz "oi". Assim, né? Pam, 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 pam. O pai, então, quer mostrar pro filho, quer dizer pro filho, como é que ele pode se tornar um medalhão. E um medalhão é uma pessoa importante, uma pessoa que tem fama na sociedade. A gente sabe que é uma família de elite, e por isso que a gente trouxe esse assunto, né? O Machado traz uma família da elite, pensando como permanecer na elite. E esse pai cita vários filósofos, por exemplo, então a gente vê que é alguém da elite. Em determinado momento, bem no comecinho do conto, o pai diz assim pro filho: 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. Então a gente está falando da sociedade brasileira do século XIX, e hoje em dia mesmo já é difícil de um pai chegar e falar isso, né? Às vezes as possibilidades são menores. Esse pai consegue chegar pro filho e consegue dizer: bom filho, tu tem tudo, mas tudo mesmo, né? Todos os ramos que são possíveis tu tem pela tua frente. Ou seja, estamos falando da elite aqui. Além disso, o pai vai citar depois Maquiavel, por exemplo, que é uma coisa bem inusitada. Então, o pai argumenta com o filho que para tu ser um medalhão, tu precisa ter uma inópia mental e ser moderado. Não pode fazer muitos abusos. O que é isso, então? É um conservadorismo, né? O pai diz que para o filho ser essa figura de importância, ele não pode frequentar livrarias, por exemplo. Ele não pode pensar muito. Se alguém dá um conceito para ele não pode ir lá no livro e... o que é esse conceito mesmo? Não. Entenda assim mesmo, usa, e não vai muito atrás das informações. E ele diz assim, o pai diz assim pro filho, um pai diz assim para um filho depois, na noite de 21 anos dele: uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres, de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente. Tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício, entre parênteses, de ser medalhão. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina. Ou seja, o pai fala pro filho que com essa inópia mental ele consegue ser uma pessoa ilustre dentro da sociedade brasileira. E a gente começa a ver como o Machado está pintando essa elite, né? Então, pelas lentes dele, essa elite, a gente já disse, foi irresponsável com a educação, por exemplo, o que é muito visível. No conto a gente consegue ver a gênese desse processo. Como a gente chegou até aqui. Então, por exemplo, ele diz assim também: porque a solidão é oficina de ideias.
E o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma ou qual atividade. Ou seja, para o menino virar um medalhão, que é o sonho do pai, o pai deixa bem claro que é o sonho dele ter um filho que seja medalhão, seja essa pessoa importante, ele precisa desaprender a pensar. Então é uma elite dizendo pro seu filho que o cara precisa deixar de pensar para ser um medalhão realmente. E no final do conto fica muito claro qual é o objetivo do pai. O pai diz assim, meia-noite, aí depois, guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavelli. Vamos dormir. Ou seja, a gente já falou sobre o príncipe, né? Então essa conversa valeu o príncipe. O príncipe mantém o poder. O pai é a mesma coisa. O pai quer que mantenha aquele poder na família. Esse traço conservador que a gente consegue depreender dessa ótica que o Machado nos mostra, é muito visível quando o pai diz, por exemplo, tu não pode ser muito original. Ou seja, isso está muito ligado ao conservadorismo, né? A gente acha que tá tudo bem, mesmo entre trancos e barrancos, a gente tá legal, então a gente não vai fazer muitas mudanças, né? E o pai diz isso claramente pro filho. Filho, não tenha muitas ideias, usa umas frases latinas lá às vezes, se tu for político, porque também tem isso. O medalhão não é uma profissão como político, como empresário. Medalhão é uma coisa a mais, tu pode ser um político sendo um medalhão, um empresário sendo um medalhão. O que importa é tu ter credibilidade. E essa credibilidade, para esse pai aqui, para esse filho, é isso. Se tu for da política, por exemplo, e uma lei der errado, ou seja, tu vai lá, faz uma lei, ou alguém faz uma lei e dá errado, o que se deve dizer? Olha o que o pai diz pro filho. Faça uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Aí depois, matéria, enfim, essa lei, para todo o andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso arranzel. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. E essa frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Ou seja, tu engambela todo mundo porque a lei não deu certo, e não é tu que vai dizer, não deu certo, desculpa pessoal, eu vacilei, eu errei na lei que eu fiz, que eu pleiteei. Não, um brilho nas palavras, tu resolve o problema. Então, pessoal, pela ótica do Machado, uma obra estética que a gente está tentando depreender dela a realidade, isso fique claro, a gente consegue ver que a elite não se preocupou com a educação. Porque, do contrário, o pai nunca diria para o filho que para ele ser uma pessoa respeitada nos meios sociais, ele não poderia pensar, não poderia ter ideias, e o pai diz isso sem a menor preocupação quanto a isso. Universidade enseja pensamento. Quando a gente não tem universidade, os nossos problemas acabam não sendo resolvidos, porque ninguém se debruçou sobre o problema, pensou bastante sobre isso. A universidade serve para isso, a gente tem que dar esse mérito para ela. E dependendo do conto, a gente vê que não existia nenhuma motivação para isso. Enquanto na América Espanhola e na inglesa, como a gente já viu, a universidade sempre foi uma prioridade, desde os primeiros colonizadores, no Brasil isso demorou muito. Houve algumas academias antes, o Dom João VI introduziu algumas coisas, mas universidade, do jeito mais moderno, no Brasil a gente vai ter a primeira universidade século XIX adentro, o que é um problema, né? Hoje a gente vê que ainda tem pouca vaga na universidade, vários ataques contra a educação, então, que a gente está vivenciando. Até hoje parece que a universidade, a escolaridade é uma brincadeira, tanto é que a gente pode tirar espanhol e filosofia do currículo, fazer com que eles não se tornem mais obrigatórios, e as pessoas acham isso razoável, como está acontecendo no país neste momento. É lamentável, e nesse conto a gente consegue ver qual é o pensamento que está por trás disso, né? Então é isso, pessoal. Quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.